Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos, uma boa noite. Estou aí gravando esse vídeo, estava aí louvando o hino da harpa e o Espírito Santo de Deus me conduziu a gravar esse vídeo aí, louvando esse hino de número 15 da harpa e tem por título Convenção. Eu tenho certeza e Deus há de falar no seu coração, porque uma coisa eu sei. Quando o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer algo, é porque Ele quer trabalhar na vida de alguém. E eu já quero dizer uma coisa para você: abra o seu coração para Deus, deixe que o Senhor entre na tua vida, faça morada na tua vida, trabalhe na tua vida, faça na sua vida aquilo que ninguém é capaz de fazer. Tem coisas e só Deus é capaz de fazer. O médico não vai fazer, o juiz não vai fazer, o advogado não vai fazer, o deputado não vai fazer, o vereador não vai fazer, o presidente não vai fazer, teu amigo não vai fazer, teu pai, tua mãe não vai fazer, teu filho não vai fazer, teu melhor amigo não vai fazer. Só Deus é capaz de fazer. Porque tem coisas e foge do nosso limite, da nossa capacitação. Tem coisas e só Deus pode fazer. Uma certa vez Jesus, ele disse: sem mim nada podereis fazer. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Amém? Entregue sua vida para Jesus. Um dia eu entreguei a minha vida para Jesus, abri o meu coração e hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Hoje eu não preciso usar o que eu usava, eu não preciso fazer o que eu fazia para que eu tivesse uma alegria momentânea e passageira. Hoje eu tenho uma alegria permanente e verdadeira. E Cristo Jesus transmite ao meu coração. Esse hino fala muito da minha convenção. E até hoje ele fala, porque é um hino profundo. Olha só, ele fala da cruz. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e ora me alé em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis.
apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus! Foi um dia ali na cruz, no Calvário, e o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. Ele não era merecedor, não era digno daquela cruz. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Mas a Bíblia diz, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Deus é bom para as nossas vidas, né? Eu vou deixar o versículo bíblico aqui da palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. A palavra do Senhor e se encontra aí no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo número 19, quando o Senhor Jesus, aleluia, estava entrando ali em Jericó, né? Vou deixar aqui 2 versículos bíblicos, o versículo de capítulo número 19, versículo 9 e também o versículo 10. E diz assim, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Glórias a Deus. Esse texto, esses versículos bíblicos, eu li desse texto, deste capítulo, ele fala acerca de uma ocasião em que Jesus estava entrando em Jericó, ia passando, quando a Bíblia diz que ali em Jericó havia um homem, um publicano por nome de Zaqueu, alguém de pequena estatura, e esse homem ele tinha um desejo muito grande de ver Jesus, mas a Bíblia diz que ele não conseguia ver Jesus, porque Jesus estava passando a multidão ao redor dele, e a Bíblia vai dizer que ele então subiu em uma árvore, né, para ver Jesus passar por ali. A Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava, né? Olha o desejo tão grande que esse homem tinha no coração de conhecer Jesus. Porque eu vejo que há esse desejo, deve haver esse desejo no coração de todo mundo, de todas as pessoas, em procurar conhecer a Jesus. Mesmo porque a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Não só conhecer o Senhor de ouvir falar, mas conhecer o Senhor de ter aquela intimidade com Ele, de ter aquela aproximação com Ele, né? Porque se nós nos achegarmos a Ele, Ele se chegará a nós também. Então esse homem tinha um desejo muito grande de conhecer a Jesus, de saber quem era Jesus, porque a fama de Jesus, né, havia se espalhado por toda aquela região, as mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os feitos de Jesus. Então, as pessoas iriam conhecer a ele. E uma dessas pessoas era Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos, cobrador de imposto, alguém muito importante, mas ele iria conhecer alguém mais importante do que ele, que era Jesus Cristo. E ele não tinha como fazer, né? A única coisa que ele fez foi subir
em cima daquela figueira brava e ali ficou, por entre aquelas folhagens, esperando Jesus assim passar por ali. Então o desejo no coração daquele homem era muito grande, né? Ele iria ver Jesus, iria saber que homem é esse, e todo mundo estava falando, né? Nessa altura, Levi, né? E também se chama Mateus, também era um publicano, já havia se convertido, com certeza ele soube disso também, né? E muitas outras conversões. E agora ele está em cima daquela figueira e Jesus vai passando aquela multidão por baixo daquela figueira. Mas o interessante é que ele foi surpreendido, ele não esperava. E Jesus olhasse para cima e citasse o nome dele. Jesus disse: desce, Zaqueu, porque hoje convém-me pousar na sua casa. Isso é um convite maravilhoso, né? Jesus convidando Zaqueu para abrir a porta da sua casa e receber ele. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus ele disse para uma certa igreja: eis estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo, né? E aí Jesus, ele faz esse convite para Zaqueu: desce, Zaqueu, porque hoje convém-me pousar na tua casa, entrar na tua casa, fazer parte, fazer morada na tua casa. E a Bíblia vai dizer que ele se apressou, ele desceu dali, né? E recebeu Jesus com júbilo, com alegria, regozijando. Ele ficou surpreso porque ele não esperava que Jesus lhe conhecesse. Ninguém nos conhece melhor do que Deus. Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Deus conhece o teu deitar, o teu acordar, o teu dormir, o teu levantar. Deus conhece a sua vida por dentro e por fora. Deus sabe da situação a qual você está passando e está enfrentando. Uma coisa eu vou te dizer: entrega a sua vida para Jesus, não perca tempo. Porque Ele quer fazer na sua vida aquilo que ninguém é capaz de fazer. Jesus quer entrar na sua casa, quer fazer morada. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vos do meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Zaqueu desce, recebe Jesus com alegria, aleluia. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que ali estão começam a murmurar. Por quê? Porque ele sabe quem é Zaqueu. Sabe que Zaqueu é um publicano, um cobrador de imposto, alguém que cobrava além daquilo que era devido, né? Mas aquele homem está arrependido. Aquele homem, ele está arrependido. Porque quando as pessoas murmuram e acusam ele, acusa Jesus, dizendo que Jesus está entrando na casa de um homem pecador, Zaqueu, ele vai dizer assim: olha, Senhor, eis eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes a mais. Então esse homem está arrependido, ele está disposto a mudar de vida, né? A ser uma nova criatura, a ser um servo de Deus. E olha o que Jesus vai dizer para ele. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido, né? Há uma urgência aí, hoje, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus está aí agora, batendo na porta do teu coração e esperando com que você dê essa oportunidade para ele entrar. Talvez você, como aquela mulher do fluxo de sangue, e já havia gastado o seu dinheiro com tanto médico, e a Bíblia diz que a situação dela ia de mal a pior. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela se levantou e disse: eu vou enfrentar a multidão, eu vou enfrentar a todos e vou tocar nele. Tá bom? E Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Deixe Jesus trabalhar na sua vida.